Amém. Bom dia para todos. Cumprimento também os amados com a paz do Senhor Jesus. Que esse final de semana venha ser um final de semana maravilhoso. Amém. Se as lutas vierem, se as tentações vierem, se tudo acontecer não exatamente como você quer, comece a glorificar a Deus, amém? Pois eu aprendi dessa maneira. Enquanto somos atacados, enquanto somos provados, enquanto somos caluniados, enquanto somos apontados, algo de bom nós estamos fazendo, ou algo de ruim. Mas no momento que estamos buscando a Jesus, tentando nos consertar, nos fortalecer, pode ter certeza, Satanás, ele investe contra a sua vida. Não que ele tenha alguma coisa contra você, mas o alvo dele é atingir a Deus. E através de você, através de mim, ele tenta atingir aquilo que mais de perfeito Deus deixou nessa terra. Aquilo que mais de perfeito ele criou, que foi a sua imagem, a sua semelhança. Eu quero te dizer nesta manhã que você tem o DNA de Deus, amém? Eu quero dizer nesta manhã que você foi feito não com um sopro, não com uma palavra, mas com as mãos de Deus. Então, meus irmãos, se você está passando por essa luta, por essa tentação, comece a glorificar a Deus, comece a exaltar a Deus, amém? Então hoje, dia 28 de agosto de 2020, uma sexta-feira, estamos chegando mais no finalzinho de semana, e que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Estamos aqui para trazer mais uma parte desse ensinamento que está no livro de Marcos, onde colocamos no coração, estamos lendo a Bíblia toda e começamos com o Novo Testamento. E já lemos o livro de Mateus, agora estamos no capítulo 3 do livro de Marcos e assim subsequentemente, amém? Estaremos numa sequência dos livros do Novo Testamento e terminando o Novo Testamento, se Deus permitir, entraremos no Velho Testamento. Apesar que a Bíblia é uma só, foi dividido o Novo e o Velho Testamento com a vinda do Senhor Jesus. Mas isso fica para uma próxima história, para uma próxima leitura, mas para uma próxima educação, amém? Então vamos lá, Marcos capítulo 3, versículo 1 em diante, só lembrando que todo o nosso conteúdo, todas essas gravações, todo nossos cultos e algo mais, está ali na nossa página oficial, ali no YouTube. Se você quiser ter acesso a esse ensinamento, a esse estudo, acesse a nossa página ali. É só você colocar Jerusalém Curas Divina. Você já vai ver a nossa página, você se inscreve ali e tem acesso a todo o conteúdo gratuitamente, amém? Marcos 3, versículo 1 diz assim: a cura de um que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estavam observando se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos e contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro, e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos:
que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos, quando tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-os, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és filho de Deus. E ele ameaçava muito para que não o manifestasse. Amém? Então, irmãos, uma passagem que nós vamos estar falando mais um pouquinho, de Mateus nós falamos bastante sobre essa cura ali na sinagoga, nós falamos uma boa parte sobre guardar um dia, nós falamos porque os judeus, o povo, antes de conhecer a Jesus Cristo, eles separavam um dia da semana, um dia do ano, um dia da semana para passar o dia todinho dentro da igreja para adorar a Deus. É errado, pastor? Não é errado. Só que eles não sabiam ou não saberam discernir a palavra do Senhor. Eles impuseram algo a mais. Quando eles guardavam o sábado, eles não queriam que ninguém fizesse nada. Eles não queriam que trabalhassem, eles não queriam que produzissem, não dessem água para os animais, ficavam ali o dia inteiro dentro da igreja. É errado, pastor? Não é errado. Mas só que começaram a jogar esse fardo em cima do povo. Começaram a usar isto para que o povo tivesse medo. Começaram a usar isso para que o povo ficasse à disposição deles. E começou a acontecer uma adoração tipo obrigatória. E esta é a última coisa que Jesus quer. Que nós o adoramos por obrigação, que nós o adoramos porque só recebemos bênção, porque nós o adoramos porque Ele é capaz de curar, de salvar. Não. O que Jesus veio quebrar ali, naquele momento, naquele dia de adoração, onde a igreja estava lotada, e ali estavam falando da palavra, era o dia todo dentro da igreja. Ali eles chegavam 6 horas da manhã, saíram 6 horas da tarde e não faziam mais nada naquele dia. Só que muitos daqueles que tinham posse, daqueles que tinham condições, e muitos ali estavam adorando da boca para fora, pois não conseguia cumprir a lei determinada. Como assim, pastor? Simples. Quando Jesus faz a pergunta se é lícito curar no sábado, se é lícito salvar, dar o que comer, eles se aquietaram. Jesus pergunta se é lícito matar no sábado ou dar a vida, eles se aquietaram. Por quê, pastor? Certamente que havia pecado ali no sábado, certamente que havia morte ali no sábado, certamente que se um dos filhos daqueles sacerdotes ou dos escribas, dos altos ali, dos poderosos, ficasse doente, era curado no sábado. Eles queriam que o povo fizesse, mas eles não eram capazes de cumprir. Então Jesus falou: é lícito. Irmãos, a adoração para Deus, a adoração para o Senhor não tem hora, não tem dia, não tem momento, não tem situação. A adoração ela tem que sair de puro. A adoração ela tem que sair tanto quando você está passando pela tempestade, como você está passando pela bonança. A adoração ela tem que ser igual quando você está no monte agradecendo ou quando você está no vale passando por luta. E Jesus ali, eu creio, quando ele viu aquele homem da mão mirrada, ele falou: vem cá, é lícito sim que você é curado no sábado, é lícito sim que você pode fazer as coisas no sábado, no domingo, na segunda, mas é lícito também você separar a parte do seu tempo para adorar a Deus. Nós separamos
alguns dias da semana para estar adorando a Deus dentro dessas quatro paredes. Mas a adoração ela tem que estar dentro de nós, a cada momento, a cada andar, a cada falar, a cada gesto, para que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso eu, não venha se corromper mais e mais. Pelo contrário, quando nós começamos a usar o nosso corpo para adoração, a nossa boca, os nossos membros exteriores para adoração, certamente que o nosso eu interior começa a se transformar. Então, meus irmãos, comece a adorar a Deus, comece a adorar a Deus em silêncio, comece a adorar a Deus sem palavras, comece a glorificar a Deus na prova, na luta, nas bênçãos, comece a adorar a Deus, sem marcar um dia, sem marcar uma hora, e comece a fazer a obra de Deus, o que é mais importante, marcando um dia e marcando a hora, que nós fazemos dentro da igreja. Comece a edificar o seu corpo, o seu eu, você, do lado de fora, e comece a ajudar aqueles que não têm força, do lado de dentro da igreja. Aqui nós estamos para transmitir a palavra, para levar aqueles que estão necessitados, aqueles que ainda não tiveram um entendimento, aqueles que estão sem força. Mas você que já é conhecedor, não separe somente um dia para adorar a Deus. Todo momento, todo dia é para adorar a Deus. Então era isso que Jesus falou para aquele povo, e eles não gostaram, pois queriam pegar Jesus na lei. Queriam pegar Jesus na lei, mas não era chegado o tempo ainda. Tanto que nem pegaram, inventaram, tiraram as suas próprias conclusões de que Jesus era um pecador, era um mentiroso. Vamos continuar lendo? Marcos 3, versículo de número 13. Marcos 3, versículo de número 13, que diz assim: E subiu ao monte e chamou para si o que eles quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Simão, são esses os 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariote, os 12 que traiu. Judas Iscariote que o traiu. Irmão, esses são os 12 discípulos, os 12 escolhidos por Deus, por Jesus, para que desse continuidade ao Evangelho de Cristo. E nós devemos saber hoje, da mesma maneira que Cristo quis mostrar que Ele iria, que o corpo dele, que a matéria dele não era eterna, igual a minha e a sua. E que o Evangelho, ele teria que dar continuidade. E lá na frente, ele nos relata que a porta que ele abre, inferno nenhum pode fechar. Que a igreja que ele constrói, inferno nenhum pode fechar. No momento que você faça o que as Escrituras Sagradas nos orientam, muitas das vezes errando, muitas das vezes acertando, mas cada erro nós temos uma correção, corrigindo para que possamos fazer as coisas certas. E esses foram os 12
que deram seguimento para que o evangelho puro e limpo chegasse até a mim e chegasse até você. Hoje, muitos distorceram esse evangelho. Muitos aumentaram, tiraram, modificaram e tiraram a sua própria conclusão, como fizeram os escribas e os sacerdotes daquela época, estão fazendo na época de hoje. Mas o evangelho que o Senhor nos apresentou e nos apresenta no dia de hoje é um evangelho simples, humilde e fácil de ser seguido. Fácil, pastor? Fácil. Mais fácil do que aquele daquela época que jogaram um monte de fardos sobre as costas daqueles que queriam servir. A palavra do Senhor fala que a porta é estreita, é duro, mas é a sua salvação, aquilo que você tem mais de precioso, que está em jogo. Então não é fácil, pastor, é fácil, é fácil. É só dar ouvido realmente aquilo que o Espírito Santo lhe faz. E todos os seus prazeres da carne será sustentado ou será modificado dos prazeres do mundo para os prazeres que Deus tem na sua vida, que é infinitamente mais prazerosos do que o mundo oferece. Então, há diversão no Evangelho, olha, há bem-estar, há tudo no Evangelho que sustenta a sua alma, que edifica a sua alma, que transforma a sua alma, que passa a fazer você enxergar este mundo de uma maneira diferente daquela que Jesus queria impor para o seu povo. Demorou 3 anos para que seus discípulos entendessem qual era o verdadeiro Evangelho, mesmo assim não conseguiram. Jesus ainda teve que deixar um Consolador para ensinar dia a dia após dias, até que eles vinham estar preparados para realmente entender quem era Jesus Cristo. Irmãos, e é dessa maneira nós vamos entender aquilo o que o Senhor quiser nos revelar. E os separados estão aí, todos aqueles que quiserem fazer parte desse batalhão, parte dessa elite, parte desse evangelho. Todos nós somos chamados, todos. Pastor, mas a palavra fala que poucos são escolhidos. Então seja um escolhido nesta manhã, amém? Vamos continuar lendo? Marcos, capítulo 3, versículo 20. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer o pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelos príncipes dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os para si, disse-lhe por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo, e se for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em casa, sem primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda sorte de blasfêmia como que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Então, irmãos, para que nós podemos concluir essa passagem, eu gostaria de entrar numa tese que, olha,
é a mais correta. Não só o cristão, mas o ser humano em si, ele todo. Nunca julgar o seu próximo. Nunca apontar o seu próximo. Nunca condenar o seu próximo. Pastor, mas sou obrigado a aceitar? Não, de maneira nenhuma. Eu estou falando para você não fazer julgamento do ser humano em si. Mas, daquilo que sai da boca do ser humano, sim, você pode aceitar e não aceitar. É simplesmente dizer certo ou errado, quero e não quero, e acabou. E para nós que somos crentes, essa discernição do Espírito Santo, do espírito maligno, ela está dentro de nós. E quando vier falsos profetas, pessoas profetizando, pessoas endemoniadas dizendo que são do Espírito Santo, de imediatamente irão se retirar, irão se calar. E nós vamos saber que ela está sendo usada por Satanás, mesmo estando no nosso meio, e são muitos que são usados. Então, meus irmãos, não queira você falar, olá, é isso, é que não, apenas põe a mão, intercede, não queira, não aceita, pois hoje você é conhecedor realmente de um caminho certo, do Espírito Santo. É esse que você deve buscar de noite. Não venha querer olhar para seu irmão se está com Satanás, se está com adivinhação, se está com isso ou não. Ore. E se Deus lhe permitir, expulse. Em nome de Jesus. Mas nunca aponte para um pequenininho de Deus. Nunca aponte. Por mais falsa que é a sua aparência, porque se o povo fosse olhar para Jesus, não acharam beleza nenhuma. Nada aparentemente. Então o Senhor fala que nossos pecados, todos eles serão perdoados. Mas aquele que impede que a verdadeira palavra, que o verdadeiro Espírito Santo, que o verdadeiro Evangelho chega naquele que está necessitado, dizendo que não é Deus, que a palavra está errada, que o Espírito Santo não existe, que Jesus já voltou. Tome cuidado. É a sua eternidade que está para entrar no inferno. Tome cuidado. E depois não diga que o Espírito Santo não te avisou. Então, tome muito cuidado com o seu julgamento, com a sua religião, com a sua crença. Não queira levar ninguém contigo. Deixe que o Espírito Santo faça isso, amém? Vamos estar terminando. Marcos 3, versículo 31. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-lhe chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para o que estavam assentados junto a ele, dele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Amém? Uma passagem que nós já comentamos, vamos falar mais um pouquinho. Hoje o tempo ainda tem mais uns 5 minutinhos. Tenta entrar naquele momento, tenta entrar nessa cena. Tenta se colocar ali no meio de um que está próximo a Jesus, ouvindo as palavras dele. Vamos lá? Vamos fazer essa viagem nesse momento? Vamos até lá. Jesus ali, sentado, ou em pé, ou em cima de algo, separado pelos seus discípulos, para que o povo não viesse agarrar, tocar nele, ou até esmagar, ou até o pior, matar. Não porque eles queriam. Muitos queriam, mas não conseguiam. Então Jesus ali começa a falar:
a pregar. E aqui relata novamente onde Jesus chegava, com ele viu uma grande multidão. Jesus não tinha tempo sequer mais de fazer uma refeição, porque eram muitos que estavam seguindo, muitos. E no começo também são muitos, mas pouco foram separando a fé. Como assim, pastor? Separando a palavra. Foram pegando aquilo que eles se achavam de melhor dentro da Bíblia. Foram separando um versículo aqui, outro ali. Isso serve para mim, isso não, isso serve, isso não. A Bíblia, ela é um todo. Ela envolve um todo. Então, por isso que a palavra nos ensina para tomarmos muito cuidado com as particularidades da Bíblia. Particularidades da Bíblia. O que é isso, pastor? Cuidado com uma passagem, um versículo, isso ou aquilo. Você quer tomar algo em particular da Bíblia, visar somente naquilo, eu te dou um conselho. Isso se serve um conselho nesse momento, ou uma orientação, ou um simples ensinamento que eu aprendi. Você quer tomar algo em particular da Bíblia? Tome algo. Qual, pastor? Buscar primeiro o reino dos céus. Esse é o particular. Mas tem gente não, que estão buscando primeiro o reino da terra, querem primeiro o reino da terra, querem que o céu desça até a terra, e ao contrário, nós que vamos ter que subir até lá. Querem que se faça a vontade de Deus primeiro, querem que faça a vontade deles em Deus. Não. A vontade de Deus é aquela que prevalece em tudo. Então Jesus estava ali pregando e o povo ouvindo. Muitos não estavam entendendo, pois muitos estavam bitolados por uma particularidade, muitos estavam ali querendo buscar somente a cura, querendo buscar somente um alicerce, querendo buscar somente uma riqueza, querendo buscar somente e assim por diante. Mas o que Jesus tinha para oferecer era muito. E teve uns ali que se achavam que Jesus era particular deles. Igual tem muitos que acham hoje que Jesus é particular. Irmãos, o Espírito Santo, ele foi entregue para todos que creem. Tanto que a mãe, os irmãos, as irmãs de Jesus achavam que tinham direito sobre ele. Pede para chamar meu filho, fala que os irmãos e a mãe estão chamando que nós queremos um particular. Irmãos, muitos, infelizmente eu tenho que te dizer isso nessa manhã, entes queridos nossos vão ficar, vão descer à sepultura, vão chegar até o inferno, infelizmente, por se achar dono, se achar particular, se achar que tem direito, de maneira nenhuma. O homem e a mulher, ela tem o direito de seguir aquilo que vai te levar até a salvação, nem que for preciso sacrificar tudo que você tenha para herdar o reino dos céus. E Jesus fala, não, eu não sou particular de ninguém. Meus irmãos, minha mãe, meu pai, aqueles que estiverem comigo, ouvindo a palavra, me aceitando, esses sim terão o livre acesso ao reino dos céus. Então, ponha algo na sua mente. A sua salvação, ela começa com você. Ela tem que ser primeiro para você. Não queira tomar algo que você pensa que é só seu. Depois que você conquistar, ter certeza da sua salvação, infelizmente, é dessa maneira que funciona. Aí vem o filho, vem a mãe, vem a esposa, vem o esposo, vem o irmão, vem o colega, vem o patrão, vem o amigo, e assim por diante. Então, ninguém é dono da salvação, ninguém é dono de Jesus Cristo, ninguém está 100% com a razão. Somente um é capaz. Meu pai, pastor,
minha mãe, irmão, não. Esposo, mulher, não. Somente Jesus. Por mais dolorido que vai ser o seu futuro a partir de hoje, mas dê ouvido a Jesus Cristo. E não meça esforço para estar no meio da multidão. Não meça esforço. Não meça esforço para ser pisoteado, para ser indagado, para ser caluniado, para terem investida contra ti. Não meça esforço, pois a sua salvação depende de Jesus Cristo, somente dele e mais ninguém. E pode colocar isso na sua mente nesta manhã. Aqueles que estão ao seu redor, mais próximo, são esses que querem conciliar tudo de uma maneira só. Não dá certo, não dá certo. São esses que vão te criticar, são esses que vão te apontar, quando você tiver certeza que você estiver no seu caminho certo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha guardar a sua sexta-feira. Faça essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Amém? Você que pode, dobre seus joelhos. Você que pode, eleve seus pensamentos até Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Oremos. Soberano eterno Deus, eu te entrego nesta manhã essa vida em suas mãos, Pai. Abençoa, toca, Pai, guarda, mostra, Senhor, o verdadeiro caminho a ser seguido. E sabendo que para entrar no céu não existe parentesco, mas aquele que se esforça. Abençoa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe.